você quer, pode sentar. Ou se você quer ficar em joelho, pode ficar em joelho. Ou se você quer levantar, pode levantar. Porque depois que o pregador vem e prega de chinelo, você pode fazer o que você quer. Porque hoje eu quero que seja isso. Hoje vai ser diferente para a vida de cada um de nós. Não só para vocês, mas também para mim. Porque Deus está falando muito comigo. E na hora que eu estava lá em cima, que estava orando, eu, de repente comecei assim a ver as paredes desse lugar cheias de glória. E comecei a ver que cada canto deste lugar clamava uma só coisa: Santo, Santo, Santo. E comecei a ver que as paredes, elas estão molhadas de oração, de santidade. Cada canto, cada lugar desse prédio, ele grita a Ele a glória. Até as paredes oram nesse lugar. E quando eu estava lá, eu orava. Falei: Deus, hoje eu quero ouvir algo de diferente. Hoje não quero que você toque a gente. Hoje eu quero que nós tocamos você. Aí eu comecei a ouvir o som das lágrimas. Que bom é ouvir as lágrimas da igreja. Que bom é ouvir a igreja em lágrimas. Sabe, Deus nos últimos tempos, Deus não está levantando homem. Deus não está levantando títulos. Deus não está levantando pregadores. Deus não está levantando pessoas que só ajudam a igreja a orar e a adorar. Deus está levantando adoradores. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando os filhos, porque a gente não pode adorar se não tem um entendimento de ser filhos. Porque se a gente não é filho, a gente não adora, a gente só vive uma idolatria. E Deus está levantando uma geração de filhos que uma só coisa quer: adorar. E deixa que eu te falo uma coisa: adorar é o nível mais baixo do cristianismo. Não é o mais alto, não é aquilo que eu e você a gente imagina, de pastor, de pregador, de título, mas é o mais baixo, aquilo que ninguém vê. Sabe por quê? Porque o adorador tem um entendimento que para ir mais profundo e chegar no trono, tem que ir lá aos pés de Jesus. É um nível mais baixo. E muitas vezes a gente não quer ter esse título de adoradores. Por quê? Porque o adorador é aquilo que você não sabe que é aquilo que eu e você, a gente nunca viu, nunca conheceu, aquilo que não tem um título, nem um rosto, e muitas vezes não tem nem uma voz para orar. Isso é o adorador. Então, quando a gente não tem uma voz para falar e para orar, o que a gente pode entregar para Deus? As lágrimas. As lágrimas. Eu estava lá orando, e de repente a Maria começou a falar para mim e a orar, falando que Deus abençoe essa viagem de volta na Itália, porque hoje eu estou de volta para lá. E de repente Maria começou a falar assim: isso é um até breve. Enquanto ela falava essa palavra para mim, de repente a voz dela mudou. E Jesus começou a falar comigo. Falou: filho, até breve eu estou voltando. Filho, até breve. Meu filho, até breve eu já estou aqui.
não é mais eu vou chegar um dia, segundo as profecias, agora já é um até breve. E quando eu estava lá e continuava a chorar, eu lembrei de ontem. Falei, Deus, será que eu dei esse tênis para esse cara só porque na verdade eu queria que todo mundo olhasse lá e falava, nossa, o David tirou o tênis para dar para ele. Falei, me desculpa se eu fiz essa ação com essa intenção e com essa motivação. Me desculpa, não era essa a minha intenção. Me desculpa, de verdade, não era essa a minha intenção. Mas sabe, quando eu cheguei naquele lugar, de repente, tudo nós que a gente chegou nesse lugar, nesse centro de recuperação, a gente começou a chorar. O som das lágrimas estava naquele lugar. Eu comecei a falar com esse cara, com esse menino, que depois eu dei os meus tênis para ele, e só para olhar ele, eu comecei a chorar. Eu não sabia o porquê, eu não conhecia nada dele, eu só podia ver a dor que aquele cara estava carregando no seu coração, no íntimo da sua vida. Eu comecei a chorar como nem uma criança, e falava, Deus, o que está acontecendo? Será que é assim a forma exata de amar alguém? Não com as palavras, mas com as lágrimas. E Deus falou, sim, porque quando você chora por alguém, você não só está tentando de confortar e exaltar alguém, você está pegando e tomando o lugar daquela pessoa. Você está chorando, sabe por quê? Porque você está se tornando aquela pessoa. É por isso que nós temos que aprender a ser uma igreja que chora para Jesus, porque quanto mais nós choramos na presença de Deus, mais nós nos tornamos uma igreja parecida a Jesus. Quanto mais choramos aos pés de Deus, mais nós somos uma igreja que se torna parecida ao Rei dos Reis. As lágrimas são aquelas palavras que muitas vezes a gente não consegue expressar. É muitas vezes aquilo que você tem agora para oferecer a Deus. Não é uma oração, não é um jejum, mas são lágrimas. E quando eu estava lá, esse cara me olhava, eu estava sentindo o peso dessa pessoa. Eu falava, meu Deus, aonde Deus tirou e ainda está tirando a vida dele, aonde ele estava. Era um lugar impossível para alcançar, mas Deus chegou na vida desse menino. Como eu posso pensar que depois desse encontro eu vou voltar em casa ao mesmo? E comecei a chorar. E ali ele me chamou, ele falou para mim, eu quero te contar o motivo das suas lágrimas. Ela começou a me contar a história desse menino. Uma história de abuso, de violência, de abandono. Tudo aquilo que você só vê nos filmes, era nos livros, era a vida desse cara, como a vida das pessoas naquele lugar. E eu comecei assim a falar, nossa, Deus falava para mim, você tomou o lugar desse cara. Você, nesse momento, você se tornou o passado desse cara. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi qual era o passado desse cara, mas como eu posso mudar o futuro desse cara? Aí Deus falou para mim, tira o seu tênis. Nossa, Deus, eu comprei esse tênis para vir no Brasil. Ele falou, exatamente. Você comprou para vir no Brasil, é deixar ele no Brasil. Eu tirei, fui lá pregar, com muita dor, gente. Eu coloquei o meu tênis lá, e a gente começou a pregar. Deus estava lá, pessoas sendo salvas. Esse cara, de repente, sem que ninguém chamou ele foi na frente, se ajoelhou, começou a chorar e aceitou Jesus.
antes de saber que eu tinha a intenção de dar um tênis para ele, eu fui lá. Eu falei: olha, eu tenho um presente para você. Não é só um presente porque é bonito, é porque eu sei que você precisa desse presente, mas porque Deus tem um chamado para você. Ele tem um novo futuro, é um envio que começa agora na sua vida. Ele me olhou o tênis, começou a tremer de choro. Ele começou a correr na minha direção. Ele nem olhou o tênis, ele só me pegou e me abraçou forte. Ele falou para mim: obrigado porque você mudou a minha existência. Você mudou a minha vida hoje. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Chorando. Será que tem algo de nós que a gente tem que ter a coragem de deixar, assim que a vida de alguém pode mudar? Imagina se um tênis mudou a vida de um cara. Imagina quando a gente lê nessa Bíblia que Jesus entregou tudo. Como isso não pode mudar a nossa vida? Se um tênis mudou a existência em um dia de um cara, e a gente lê aqui que Deus integrou tudo aquilo que Ele era para nós. Como pode essa realidade não mudar a nossa história? Ele não deixou de lado só um trono ou só uma coroa. Ele deixou a sua vida. Ele se esvaziou. E ontem não fiz nada, gente, é só um tênis. Mas saí daquele púlpito achando que eu estava entregando para Ele a minha vida. Quanto orgulho! Jesus esvaziou tudo aquilo que Ele era, porque hoje você e eu, a gente pode estar nesse lugar e saber que Jesus tem uma palavra para cada um de nós, que Jesus tem uma história linda, maravilhosa, única e surpreendente para cada um de nós. Eu voltei em casa, falei: Deus, obrigado. Não importa se vou voltar na Itália com os chinelos no Renan. Você é fiel. Esse cara depois me abraçou de novo e falou: posso te falar uma coisa? Eu falei: sim. Falei: todos os dias eu estava de chinelo porque não tinha tênis. Será que a gente é aquilo que de verdade a gente se posiciona, começa a se posicionar como aquelas pessoas, como aquela voz que o mundo está precisando ouvir? Estava lá um outro cara que falou para mim: nossa, estou aqui, eu estou vendo quanto Deus está me transformando. Mas sabe uma coisa? Quando eu estava lá em Cracolândia, de verdade, eu falo isso para você, eu queria muito conhecer pessoas como vocês, que me falassem desse Jesus, para eu sair daquele lugar antes. Olha só, o mundo está querendo ouvir não a voz de um pregador, não a voz de um cara que carrega um título. O mundo está querendo ouvir a voz de filhos que adoram, que falam assim: eu não tenho uma relação com a religião, eu tenho uma relação com meu Pai, Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigado, Pai, porque você é fiel. E você hoje está começando a trabalhar em nós algo que ninguém conseguiu trabalhar em nós. Por favor, que hoje seja um dia marcante por cada um de nós. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Olha aqui, em Lucas, olha aqui o que está escrito. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Capítulo 7. Versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi na casa dele e tomou lugar na mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora,
soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco, um vaso de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Tem uma tradução que fala assim, que ela de repente, depois que quebrou aos pés de Jesus esse vaso de nardo puro, de óleo, desse perfume que estava tão caro, porque era um perfume que ela conseguiu ganhar e ter por conta do seu trabalho, em euro. Imagina em euro, esse dinheiro era mais ou menos 12.000 euros, que ela derramou aos pés de Jesus. Agora você faz a conta de 6 vezes mais em reais. Ela foi lá, derramou tudo isso aos pés de Jesus. E algumas traduções falam assim, que ela de repente, quando o vaso quebrou e não tinha mais óleo, ela atrás dos pés de Jesus, ela começou a chorar e a derramar lágrimas aos pés de Jesus. Olha, a palavra aqui fala que Jesus foi convidado dos fariseus. Uma das palavras mais frequentes que a gente vê nesses versículos, nesse texto, é convite. Convite. Jesus foi convidado na casa desse fariseu. Jesus foi convidado a se sentar na mesa desse fariseu. Mas sabe uma coisa? Nenhum dele tocou Jesus. Eles convidaram Jesus na casa deles, a sentar na mesa deles, mas nenhum deles tinha coragem de tocar Jesus. Pode ser que aquele lugar é um lugar bonito, com uma mesa bonita, cheio de pessoas bonitas, ricas, com vestes bonitas, mas nenhum deles tocou Jesus. Eles eram aqueles que convidaram Jesus para a casa deles, mas nenhum deles tinha coragem de se aproximar dele e tocar Jesus. O ponto é que muitas vezes nós queremos convidar Jesus nas nossas reuniões, nós queremos convidar Jesus nas nossas igrejas, nós queremos convidar Jesus no nosso meio, na nossa oração. Nós queremos Jesus, nós falamos: Jesus, por favor, vem, eu preciso de você. Mas nenhum de nós quer tocar de verdade Jesus. Essa mulher, ela não tinha um convite. Ele não tinha um convite. Essa mulher, uma coisa só a saber, ela sabia que a sua vida era uma vida cheia de pecado. Uma coisa só ela estava entendendo, que o pecado era o convite que Jesus estava fazendo para ela. Eu te convido a vir até a mim. Por quê? Porque o seu pecado é aquilo que te aproxima de mim. Nossa, o pecado não é algo que te separa de Deus? Sim. Mas nesse caso aqui, uma só coisa tinha essa mulher, uma só coisa carregava essa mulher: um pecado que ninguém podia perdoar, ninguém podia salvar ela desse pecado. Esse pecado era a única coisa que essa mulher podia entregar para ele. É quando ela chegou nessa casa, todo mundo estava lá bonito, comendo na mesa, falando com Jesus de questões teológicas, sobre a palavra, sobre aquilo que eles sabiam. Mas ninguém tocou ele. E Jesus está fazendo a mesma pergunta para nós: será que hoje vocês querem que eu venha nos vossos meios? Mas será que está alguém que hoje quer me tocar? Será que hoje tem alguém que quer se aproximar de mim e quer me tocar? Porque eu sou
venho. Eu só chego em um lugar se eu vejo que tem pessoas que querem algo não de mim, mas que querem tudo de mim. Eu só chego em um lugar onde eu vejo pessoas que querem pegar parte em mim. Essa mulher começou. A primeira coisa que ela fez, quebrou o vaso. Sabe o que é esse vaso? O direitos dela, aquilo que ela ganhou com as suas próprias forças. Ela derramou porque de qualquer forma ela queria se redimir dos pecados que ela cometeu antes de conhecer Jesus. Ela chegou e falou assim: isso é aquilo que eu tenho de mais precioso. Por favor, através disso, me perdoa. Eram as forças delas, era a capacidade delas. Mas de repente, sabe o que aconteceu? Que ela começou a ver que o vaso não era suficiente. Ela começou a ver que as próprias capacidades, que a própria inteligência, que o próprio eu, que a própria oração, o próprio jejum não era suficiente para ganhar esse amor. É por isso que ela falou assim: aonde eu não chego, chegam as minhas lágrimas. Aonde eu não chego, chegam as minhas lágrimas, que são as palavras que eu não consigo expressar para Jesus. Aonde os meus limites, os meus esforços, as minhas práticas, as minhas liturgias não chegam para ser perdoado, para ser transformado, chegam a minhas impossibilidades. Sabe o que? No meu vaso já não tem mais nada. Já derramei muito. Muito que tem a ver com os meus esforços, a minha inteligência, o meu conhecimento da palavra. Já derramei tudo aquilo que podia derramar para ganhar esse amor de Jesus, para ganhar o coração de Deus. Até o ponto que estou começando a perceber que isso não é suficiente. É por isso que Deus hoje está chamando a igreja em um lugar diferente, um lugar onde as liturgias acabam e terminam, e as lágrimas começam a ser derramadas aos pés de Jesus. Sabe o que é adoração? Adoração é se aproximar de Deus, sabendo que você não pode fazer nada para Ele. Adoração é se aproximar dEle, sabendo que você não pode entregar nada para Ele. Adoração é saber e ter a plena consciência que você não tem nada de bom para ganhar esse amor. É por isso que naquele ponto, lágrimas começam a sair. Sabe, Deus, quando mais na frente Ele fala assim: Simeão, você me convidou, eu estou sentado na mesa com você, mas você não me tocou, nem lavou meus pés. Desde quando essa dona entrou na casa, mesmo não tendo um convite, ela só conseguiu derramar lágrimas aos meus pés. Ela só conseguiu me beijar. Jesus não falou do vaso que ela quebrou. Jesus falou das lágrimas que ela derramou. Jesus não falou: olha, essa mulher fez algo de muito grande. Essa mulher derramou um vaso muito precioso aos meus pés. Jesus falou: não, desde quando essa mulher entrou em casa, ela derramou algo de muito mais precioso do seu vaso. Eram as suas lágrimas. As suas lágrimas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer?
Na hora que ela começou a lagrimar, a lavar os meus pés com seus olhos cheios de lágrimas, ela se tornou um vaso. Ela se tornou o vaso precioso derramado aos meus pés. E hoje Deus quer que essa igreja se torne um vaso cheio de lágrimas. Porque as lágrimas, a adoração, elas vão levantar Deus do trono. E conseguem, de qualquer forma, permitir a Deus de ter uma reação. Sabe por quê? Porque Deus não resiste, Ele não aguenta, Ele não consegue ficar parado quando tem um povo que adora. Sabe, nos Atos dos Apóstolos, assim como na Bíblia toda, na Bíblia a gente não vê que tem uma banda para adorar, ou alguém que toca um violão ou uma bateria para adorar. Sabe por quê? Porque a adoração eram eles mesmos. Eles conseguiram entender que a adoração não é aquilo que eles faziam para Jesus, mas é aquilo que eles eram para Jesus. O Estevão, ele conseguiu chegar no nível mais alto de adoração, entregando a vida dele para esse Jesus. Essa adoração chegou até o trono. É por isso que eu te falo que a adoração faz Deus levantar do trono. E o Estevão, com a sua própria adoração e entrega a Jesus, disposto a morrer para o Evangelho, ele viu esse homem se levantando do trono e falando: sim, eu sou feliz do filho e do servo que você é. É muito mais que uma pregação ao Evangelho. É muito mais que uma reunião na semana ao Evangelho. Sabe, na hora que eu subi aqui, eu tinha uma visão, onde eu comecei a ver as vestes de Jesus, nesse lugar assim. É Deus falando: hoje eu quero passear no meio de vocês. E Deus falou para mim: sabe por que hoje você vai pregar as causas? Pode ser que para a igreja isso não é algo que acontece todos os domingos, mas é algo que eu quero todos os dias. Porque a igreja tem que se acostumar a entender que o lugar mais alto são meus pés. É quando aquela mulher começou a derramar lágrimas, porque ela viu que o vaso dela não podia mudar nada, também será precioso. Ela começou a derramar lágrimas, e a Bíblia fala que atrás dos pés de Jesus, ela chorava, derramava lágrimas, enxugava os pés de Jesus. Sabe o que ela estava entendendo com as lágrimas? Ela estava entendendo uma coisa: eu não posso amar Jesus de verdade, então o que eu tenho que fazer? Tenho que entender que Ele me amou primeiro. É só porque Ele me amou primeiro que eu posso estar atrás dEle e amar Ele com minhas lágrimas. Porque Ele vem antes de mim. Ele me amou antes que eu podia derramar lágrimas. É por dizer que agora eu e você hoje, a gente só tem uma coisa para entregar a Deus: as lágrimas de dor da nossa vida, de um passado que marcou a nossa vida. Mas Deus hoje quer ressuscitar em nós lágrimas de amor, de adoração, de clamor, de paixão pela presença de Deus. Olha só aqui que está escrito. Olha aqui.
Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que, falaram para ele que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que eu pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Olha aqui. Jesus chegou. Jerusalém em Betânia, 3 quilômetros a pé, são mais ou menos 10 horas. Que ele fez andando para ter um encontro com quem? Com o morto. Ele andou 3 quilômetros, 10 horas para se encontrar com o morto. Isso sabe o que significa? Que para ele não é importante a distância que agora você está vivendo entre você e ele. Qualquer seja o momento que você está vivendo, Jesus de qualquer forma sempre começa a andar na sua direção. Ele sempre começa a caminhar na sua direção. Ele sempre começa a andar acreditando que qualquer seja o momento que você está vivendo, qualquer seja a morte que você está enfrentando, espiritual, mental, emotiva, nos sentimentos, Deus hoje já está fazendo algo de novo na sua vida. Ele já está começando a caminhar na sua direção. Ele já está começando a andar na sua direção para falar assim: nenhuma morte pode me resistir, nenhuma morte pode mudar os planos e os propósitos que eu tenho para você. Até também seu homem falou: você não pode mudar, você nunca vai haver a vitória. Deus está começando a andar hoje na sua direção e falar assim: eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou aquele que faz da morte a oportunidade para ter glória e honra. Eu sou aquele que olha nos olhos da morte e fala assim: onde está a sua vitória, morte? Eu cheguei. Não importa quanto longe você estava de Deus, porque Ele sempre começa a andar na sua direção. Eram só 10 horas a pé que estavam dividindo a vida do Lázaro de Jesus, a morte do Lázaro do encontro com Jesus. São 10 horas. Aquilo que estava dividindo a nossa vida com Jesus era a eternidade. Mas Ele chegou até nós, morrendo naquela cruz. Ele falou: não importa se a distância que eles têm é muita, eu vou aproximar eles de mim. Lázaro estava morto fisicamente, a gente estava morto espiritualmente. Ele chegou até nós. Ele começou a andar. Ele é aquele que nos amou primeiro para chegar até nós e falar assim: eu sei que você está morto não 4 dias, mas você passou uma vida como morto, nos próprios pecados, nas próprias falhas, nos próprios erros, nos próprios limites. E pode ser que você ainda agora, hoje, está sentindo essa distância comigo, mas eu estou entrando na sua morte hoje, filho. Hoje eu estou entrando na sua morte para falar:
Eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou aquele que olha a distância e começa a andar na sua direção. Eu sou aquele que não se importa com quanto você errou comigo ou quanto você está distante de mim. Eu sou aquele que anda até entrar na morte da sua vida e ver você ressurreto pela minha glória. Porque assim como o Lázaro, ele ressuscitou pela glória de Jesus, ele se tornou um testemunho vivo. Assim Jesus quer fazer com você. Ele quer entrar na sua morte, porque você seja uma ressurreição de glória e honra para Jesus Cristo, o Senhor da vida. Ele entra onde ninguém pode entrar. Ele consola como ninguém pode consolar. Porque antes de Jesus, a Bíblia fala que tinha muitas pessoas que estavam tentando de consolar a Marta e a Maria. Mas Jesus chegou. E a Maria fala assim, na hora que Jesus chegou, ela começou a correr em direção dele. E hoje será que Jesus, na hora que começa a passear no nosso meio, aqui tem adoradores que falam assim, Jesus está aqui, eu começo a correr na direção dele. Eu começo a andar na direção dele, sabe por quê? Porque ele vem até mim, e não se importou com a distância que separava a minha vida com a vida dele. Ele não se importou. E a Maria falou, que era a mesma Maria que a Bíblia fala, que ungiu os pés de Jesus. Sabe essa Maria o que fez de novo? A Maria chorou de novo com Jesus. Não era mais algo que ela fazia de vez em quando. Se tornou um estilo de vida, chorar aos pés de Jesus para Maria. E as pessoas lá falavam assim, com certeza ela foi até o sepulcro para chorar o irmão morto. Mas não, Maria era uma adoradora. Maria queria os pés de Jesus. Ela não ficava olhando aquilo que ela não podia mudar. Ela foi até Jesus porque falou, se eu choro no sepulcro, o meu irmão não ressuscita. Mas se eu adoro, você ressuscita esse cara aqui, Deus. Pode ser que você está olhando a sua vida, os seus limites, a morte que você está enfrentando, e falar assim, estou chorando. Você está chorando para um luto. Você está chorando para uma falta de economia na sua vida. Você está chorando porque a sua família está completamente destruída. Pode ser que isso é o seu sepulcro. Mas Deus hoje fala assim, vem aqui, derrama essas lágrimas, porque eu vou abrir essa pedra hoje. Eu vou falar a essa pedra, sai daqui. Tem muitas pessoas hoje no nosso meio que, em vez de deixar a fé viva, sepultaram a fé juntos com os próprios limites. A Marta é a figura de uma igreja que nunca adora, porque a Marta morreu junto com o irmão. A Marta morreu e deixou morrer a fé juntos com a morte do Lázaro. E muitas vezes nós somos como a Marta. A gente deixa a nossa fé morrer com nossos limites, com a nossa dificuldade, até Jesus chegar e encontrar uma mulher que adorava de verdade. E fiz uma pergunta que só quem adora pode responder. Ele falou assim, onde ele está? Hoje Jesus está fazendo para você essa pergunta, onde está a sua fé? Onde você sepultou a sua fé? Onde você sepultou as suas lágrimas de amor para mim? Onde você sepultou o seu amor genuíno para mim? Onde você
Onde você sepultou essa paixão pela minha presença, esse grito de ajuda, esse grito de amor e de clamor para mim? Onde você sepultou essa voz, essa adoração? Onde você sepultou? Será que hoje nós somos aquela igreja que responde essa pergunta? Deus, por favor, tira essa pedra. Tira essa pedra da minha adoração. Tira essa pedra do meu clamor. Tira essa pedra dos meus olhos, porque eu quero voltar a chorar aos teus pés. Tira essa pedra. Se levanta, por favor. Hoje Deus está olhando para nós. Mas sabe o que aconteceu hoje? Hoje uma chuva de lágrimas vai cair sobre nós. Porque quando Maria, ela voltou a chorar, como já fiz uma vez, aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus chorou. Só para cumprir uma verdade, que nós somos chamados a chorar com aqueles que choram. Por quem? Por quem a gente está chorando? Será que a gente está chorando por alguém que não conhece Jesus? Será que a gente, em vez disso, está chorando como a Marta, na frente do próprio problema? É não ver que ao lado dela tem alguém que quer fazer daquele problema, como o meu irmão falou, um motivo para exaltar o seu nome. Será que você está vendo sua pedra e não está chorando porque Jesus está ao seu lado, pronto a tirar essa pedra? Qual que seja a sua pedra, hoje Deus está derramando em você e gerando no seu espírito lágrimas de adoração. Lágrimas de adoração. E não podia pregar essa mensagem se eu não sentia em minhas lágrimas. Mas hoje Deus fala para você: você até agora chorou de tristeza. Você hoje está carregando um peso no seu coração. Você está carregando uma pedra que ninguém conseguiu tirar do seu coração. Você está chorando de tristeza, mas eu te trouxe para cá. Eu te levei para cá porque eu quero te dizer que eu estou chorando com você. Eu estou chorando com aquilo que você está carregando. Eu estou chorando com as suas falhas. Eu estou chorando com a sua morte. Eu estou chorando com você. Só para você entender que na hora que você começa a chorar, o meu choro se une com o céu responde. O céu se abre. As pedras vêm tiradas, os mortos começam a ressuscitar, um avivamento começa a ser derramado no Brasil e no mundo. Onde está a igreja que chora aos pés de Jesus? Onde está a igreja que fala: o meu vaso já terminou, agora tem lágrimas que não vai terminar, mas que vai ser derramada até o fim, até que Ele volta, até que Ele reina? Onde estão as lágrimas dos filhos? Hoje Jesus está te tornando um vaso que derrama lágrimas. Eu peço por favor também um grupo de louvor. Você pode já vir aqui. Fica aqui em pé. Deus é tremendo. Tem lágrimas
que Deus hoje está querendo enxugar na nossa vida, para derramar lágrimas novas, lágrimas de amor, lágrimas de devoção. E hoje, em plena liberdade, eu quero te falar uma coisa: a adoração não tem nada a ver com um título, a adoração não tem nada a ver com uma postura correta do nosso cristianismo. A adoração tem a ver com uma postura muitas vezes escandalosa, porque aquela mulher, ela chegou até Jesus sem um convite. Imagina você chegando em uma festa sem que ninguém te convidou, como todo mundo te olha. Esse é um escândalo para eles, mas esse é aquilo que o coração de Deus quer. Eu te peço uma coisa, assim como você nunca fez, a gente agora vai entrar num momento de adoração profética, clamando pelo poder de Deus sobre nós. Comece a adorar como você nunca fez antes, não com a sua boca, mas com a expressão do seu coração, porque hoje Deus quer tirar as pedras. Faz aquilo que você quer, que seja sem sapato, sem tênis, que seja em joelho, sentado, que seja pulando. Faz aquilo que você quer.